Hola, queridos. Hoy nosotros vamos a hacer la corrección del P de prueba de la primeira série, sim? Então, correção do segundo pé de espanhol, tá? Que é da primeira série, primeiro trimestre. Questão 1. El verbo estar, aí não é verbo, é el verbo, no enunciado da questão. Então, por favor, corrijam aí. El verbo estar aparece conjugado na primeira persona del singular del presente de indicativo em. Aí tem a charge aí da Mafalda. Yo no lloro. Simplesmente estou lavando recuerdos. Então, nesse trecho, tá? Simplesmente estou lavando. Então, aqui o verbo estar, ele está conjugado na primeira pessoa do singular. E vocês vão terminar de fazer essa conjugação do verbo estar. Então, para iniciar a resposta, letra maiúscula, tu estás, ele está, nosotros estamos, vosotros estás e eles estão. Então, está aqui a conjugação do verbo estar, tá? Nas demais pessoas. Não precisa conjugar na primeira, porque a primeira já está conjugada aí, ok? Segunda questão. Entresaca del habla de Mafalda um pronome personal. Então, pronomes pessoais. Primeira pessoa, yo. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ella e usted. Aqui eu tenho yo, que aparece, tá? Primeira pessoa do singular. As demais são nosotros, nosotras, primeira pessoa do plural, vosotros, vosotras, segunda pessoa do plural, e eles, eles e ustedes, terceira pessoa do plural. No caso, aqui aparece aí, é o yo, primeira pessoa do plural, ok? Terceira questão. Aqui tem um texto, tá? El turismo. Então, no primeiro espaço aí, tá? Eu vou ler até encerrar a frase para a gente completar. Hoy en día, qualquer parte do mundo globalizado é um possível destino turístico. Então, o primeiro espaço você vai completar com o esse. Segundo parágrafo, nós temos aí, segundo estimações do Centro de la Investigação, Centro para la Investigação Internacional del Clima e Medio Ambiente, com sede em Oslo, são los viajes em coche e em avião los que causam mais dano. Então, segundo espaço, são. Alternativa correta, que completa o texto, letra A. E aí é o verbo ser, nas duas opções, certo? Questão 4. Novamente, o quadrinho da Mafalda. Não seria hermoso o mundo se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos? Então, aqui é um questionamento que a Mafalda levanta, né? E nesse questionamento aqui, nessa frase, nós encontramos dois adjetivos. Então, entresaca del requadro los adjetivos. Então, os adjetivos que estão presentes aí nessa fala, hermoso e inteligentes, que está no plural, um no singular e outro no plural. Questão 5 agora. Los adjetivos acompanham los substantivos em gênero e número, calificando-los. Pero há algunos que não têm variações, pues no concordan con el sustantivo. A estos chamamos invariáveis. Então, nós temos os adjetivos, tá, que acompanham um substantivo, e alguns deles são invariáveis, tá? De las palavras abaixo, a única opção em que os adjetivos são invariáveis quanto ao gênero é. Então, eles vão variar, tá, quanto a gênero e número. Só que neste caso aqui, das palavras abaixo, a única alternativa ou a única opção em que os adjetivos são invariáveis quanto ao gênero é a B, tá? Que é maior e valiente. El maior, la maior. O que vai determinar masculino e feminino aí é o artigo, ok?
el valiente, la valiente. Então, não tem um gênero feminino. O que determina, neste caso, é o artigo, e os demais não, ok? Tem sim masculino e feminino. Questão 6. Quais são as pessoas que não encontramos, em las que não encontramos a irregularidade e para IE? Consertem, por favor, aí. E para IE, ok? Então, essa irregularidade não aparece em que pessoas do discurso? Nosotros e vosotros, e correspondem à primeira e segunda pessoas do plural, ok? Questão 7 agora. Nessa questão 7, pede-se para formar o plural de duas palavras, tá? Então, tem um enunciado aqui que é para contextualizar a questão. Eu vou ler com vocês. El plural de las palavras se hace con esse ou es. Sempre que a palavra termina em vocal, añadimos, esse verbo añadir quer dizer acrescentar, né? Añadimos esse. E quando termina em consonante, ponemos es. Pero há alguns casos especiais, como quando terminam em C ou S. Então, nesse caso aqui, a primeira palavra, tá, que é frac, aparece aí, frac, e a segunda palavra, mês. Então, terminada em C, tá, eu acrescento QU e o ES para formar, tá? Eu retiro esse C, no lugar dele eu coloco QU e o acrescento ES, ok? E na palavra mês, eu só acrescento ES, ela é terminada em S, né? E eu acrescento só o ES, ok? Questão 8. Bem, nós temos um texto aqui, contra la nicotina. E nesse texto eu destaquei algumas palavras, são 3 palavras, tá? Sociedade, sensación e leyes. Então, a primeira palavra, sociedade, termina em consoante. Sensación, em consoante. E a terceira também, tá? Lei, também em consoante. Laie, sim? Ie, laie, em espanhol, em português o Y, ok? Então, nós temos sociedades, sensaciones e leyes. No caso, o acréscimo do ES em todas elas, porque terminam em consoante, tá? Então, eu vou acrescentar ES. O ES em todas elas, ok? Chamando a atenção que sensação, nós temos um acento aqui. E quando eu formo esse plural, eu retiro esse acento, ok? Não se esqueçam disso. Questão número 9. Nessa questão 9, também tem uma parte do texto, pega a 7ª e 8ª linhas desse texto aqui, contra a nicotina. Tem el nuevo decreto ha modificado en el vigor de 1988, reduzindo mais o disfrute de esta costumbre malsana. Então, a palavra costumbre, no português, o costume. No espanhol, la costumbre, tá? Ela é uma palavra heterogenérica, ok? Sofre alteração de gênero. Bem, questão número 10 agora. Las horas en la lengua española tienen una manera rara de escribir-se ou decir-se. De quando usamos la disminuição de los minutos. Então, recordando aqui, as horas, tá, na língua espanhola, elas têm uma maneira muito rara, né, da gente escrever ou dizer essa hora. Então, a partir de que momento você vai diminuir, tá? Esses minutos, tá? A partir do 34. Quando o ponteiro que marca os minutos chegar no 34,
Até ali, o relógio funciona como mais. Por exemplo, se for 6 horas e 34 minutos, são as 6h34. No nosso, na maneira como nós vemos a hora, 6h35. Eu não posso dizer desta forma. São as 7 menos 25, porque a partir do 7, que para a gente seria 35, aí já começa a diminuir, é menos 25, menos 20, menos 15, menos 10 e menos 5. Vocês devem estar lembrados disso, porque eu expliquei isso em sala de aula, reforcei bastante, tá? Para que vocês não esqueçam. Então, até o 34, tá? O relógio funciona como mais. Então, a partir dali do 35, né, já vai diminuir. Então, até 34, tudo bem, você vai falar 34. A partir dali, você começa a diminuir. São menos 25, menos 24, menos 23 e assim por diante, ok? Então, aqui nós encerramos a correção desse pé. Espero que vocês estudem bastante, tá? E que consigam aí ter uma boa média na soma de teste e prova, ok? Besitos! ¿Sí?